pessoal, estamos aí no nosso mate. Esses dias tem feito em torno aí de 8 graus aqui em Santa Cruz. Não baixa sempre, não é muito comum baixar muito a temperatura, mas 8 graus quando não tem vento, a gente suporta muito bem, mas quando tem vento, amado, é brincadeira não, viu? Mas é assim, olha, eu tava conversando com algumas pessoas e é comum a gente tratar sobre assuntos, né, sobre missões, e nesse momento de crise que nós estamos passando, o pessoal falando, olha, pastor, eu me alegro pelo trabalho que você faz, você está sempre ativo, mesmo diante das dificuldades, das crises que nós estamos vivendo, a gente vê o seu trabalho, a obra do Senhor nas suas mãos, é uma obra abençoada. E eu saí daquela conversa assim pensando, né? Obra de Deus, obra missionária abençoada. Eu fiquei assim realmente pensando, hoje existe uma falta muito grande do conceito, do que é o conceito das coisas, existe uma falta grande disso aí. As pessoas não entendem o que é a obra de Deus, não entendem o que é a obra missionária, um trabalho missionário, não entende também o que é ser, até mesmo o que é ser abençoado. Uma coisa, tô tomando aqui, viu? Tô tomando meu mate aqui, vou conversando aqui. Uma coisa algo que eu tenho sempre em mente em relação quando estou na obra, é que compreender em primeiro lugar que a obra é de Deus. E se é de Deus, ela não é dos homens, ela não deve ser dos homens, ela não deve ser minha, ela deve ser de Deus. E se é de Deus, Deus coloca nessa obra quem Ele quer. E se é de Deus, Ele manda você fazer o que Ele quer. E se é de Deus, é o próprio Deus também que vai manter essa obra, é Ele que vai sustentar essa obra. Porque Deus não coloca você numa obra, sendo a obra dEle, e Ele não mantém, Ele não coloca as pessoas certas. Isso é muito importante, você ter isso em mente, né? A obra, ela é de Deus, ela não é sua, ela não é minha, ela é de Deus. Algo que eu sempre pensei quando eu cheguei aqui na Bolívia, é que eu sempre orei ao Senhor em relação a isso. Sempre vi pessoas fazendo a obra de Deus, mas confiando na mão dos homens. Fazendo a obra de Deus, mas confiando em um grande empresário. Fazendo a obra de Deus, mas confiando em uma fonte humana. Mas não é. E no momento esse, como crise que nós estamos passando, a obra, ela é de Deus. Ela tem que ser mantida e levada pelo Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é compreender o que é uma obra abençoada, né? Obra missionária abençoada. Um tempo atrás eu estava conversando com um irmão e eu estava comentando isso com ele. Uma obra de Deus abençoada é uma obra que cumpre o propósito de Deus. Um exemplo, você pode olhar pela vida de Abraão. Vamos olhar pelo nosso pai na fé. Abraão, ele queria ter um filho. Desde novo, qual que é o casal que casa e não quer ter um filho, não pensa ter um filho? Deus deu uma promessa para ele, dizendo que através da descendência dele ia ser levantada uma grande nação. Só que esse filho não veio. E Abraão foi passando os anos, 1 ano, 2, 3, 4, 10, 15 anos, esse filho não vinha. Ele só tinha uma promessa. E o tempo passou, Abraão chegou na velhice, um velho esperando na promessa de Deus. Qualquer pessoa natural, homem natural, na sua sã consciência e razão humana, ia dizer, Abraão é amaldiçoado pelo Deus dele. Deus falou que ia dar um filho, agora ele está velho e o filho não veio. Ele teve que aí esperar cerca de 25 anos para o cumprimento da promessa. Agora, o velho Abraão, ele está tendo um filho. E o interessante é que ele tinha opção. E a gente vê isso, a opção que Abraão tinha foi quando Sara falou, olha, tem filho com a Agar. E ele teve filho com a Agar, veio Ismael. Ele poderia ter várias outras mulheres, como fez Jacó. Jacó teve 4, para não ter esse problema, né? Teve 4 mulheres. E ele teve muitos outros problemas, né? Porque Deus nunca aceitou a poligamia. Mas Abraão tinha opção. Abraão, depois que Sara morreu, Abraão casou com Cetura e teve muitos filhos com Cetura. E ele tinha opção, mas não, ele manteve com Sara, porque ele sabia que a promessa viria de Sara. Como ele creu na promessa, Sara também creu na promessa, e a promessa, o filho da promessa viria através de Sara. E Abraão foi um homem abençoado. Um outro homem abençoado que a gente pode olhar na palavra é o próprio
Zacarias com Elizabeth, outra situação mais ou menos parecida com Abraão. E Deus deu uma palavra para ele, ele orou ao Senhor e Deus falou, olha, teu filho vai nascer. Ele já era velho. Zacarias e Elizabeth não podiam ter filho. E a palavra de Deus fala que Zacarias, Deus deu aquela palavra, ele não creu na palavra do anjo. E a Bíblia diz que ele ficou mudo até o cumprimento daquela palavra. E nasceu quem? João Batista. João Batista veio no tempo certo, no momento correto, porque ele veio como precursor do Messias, e João Batista era mais velho que Jesus, ele veio no tempo correto para preparar o caminho para o Messias. E aí a pergunta fica o seguinte, será que Zacarias não foi um homem abençoado? Foi. Ou foi um homem amaldiçoado? Não. A questão é que Zacarias, ele viveu para viver o propósito de Deus, assim como Elizabeth viveu para viver o propósito de Deus. Assim como Sara deu a vida completa para viver o propósito de Deus. Assim como Abraão, que levou a vida inteira para viver o propósito de Deus. Uma pessoa abençoada, uma obra abençoada, um trabalho abençoado, uma vida abençoada. É aquela que vive o propósito de Deus. Amém, querido? É importante você entender isso. Tá? Não adianta a gente ter outros conceitos. Nós fomos criados pelo propósito de Deus. E sabe só quem entende isso aí? Isso aqui é uma palavra aqui para a gente finalizar. Sabe quem entende isso aí? São pessoas... Deixa eu tomar meu mate aqui. Essa erva aqui é muito boa. É a mesma erva de tereré, só que eu faço com mate, né? Com água quente. Só quem entende isso aí, querido, sabe quem que é? São aquelas pessoas nascidas de novo. Na primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz o seguinte: nós fomos regenerados pela ressurreição de Cristo Jesus. Quer dizer, nascidos, gerados de novo por causa da ressurreição em Cristo Jesus. É quando nós cremos em Cristo, é quando acreditamos em Cristo, é como vivemos essa palavra da ressurreição, acreditando que Jesus, o Filho de Deus, e a mensagem que ele traz é para nós. Isso aí nos faz gerar de novo. O Espírito de Deus, a palavra de Deus em nós, nos faz ter uma nova vida em Cristo Jesus. E lá no versículo 23 ele diz o seguinte, que nós fomos regenerados e nós fomos não nascidos de novo, não pela semente humana, mas nós fomos nascidos por uma semente incorruptível. Quer dizer, essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus é uma semente incorruptível. Nós vivemos, nós nascemos para o Senhor numa vida, através de uma semente incorruptível. Uma semente que fala do relacionamento homem a mulher, e nasce ali uma nova vida, uma criança. Só que nesse relacionamento, a semente é através da palavra de Deus. O Senhor, ele injeta em nós essa palavra, e essa palavra gera em nós uma nova vida, e quem renasce somos nós, através da palavra. É quando a palavra ela entra em nós, e ela gera, junta esse homem pecador com a palavra, e o mover do Espírito Santo em nós nos faz, em Cristo Jesus, uma nova pessoa. Somente dessa forma, amado, não tem outra forma. Somente dessa forma, você pode compreender o que é realmente abençoado e o que não é abençoado. Somente dessa forma, a gente pode compreender que ser abençoado é quando você vive para a natureza em Cristo Jesus. Ser abençoado não é você ter um carro novo, ser abençoado não é você morar numa casa linda, maravilhosa, ser abençoado não é você ter um salário grande, ser abençoado não é nada, é quando você vive o propósito e vive para Deus, para o propósito de Deus. Qual é o propósito que Deus tem te chamado? Entendeu? Uma obra missionária, a obra de Deus de uma forma geral é a mesma coisa. Nós estamos aqui não é para ter dinheiro, nós estamos aqui não é para ter bens materiais, nós estamos aqui para viver o propósito de Deus, amém? E eu fico olhando a gente trancado aqui, né? Temos ainda mais aí alguns dias, eu espero que resolva logo isso, mas continuamos vivendo o propósito de Deus neste lugar, nesta nação, cumprindo a vontade do Senhor, amém? Um abraço, vamos lá tomar meu mate aqui.